Pai universal, fonte infinita de amor, de bondade, de verdade e de toda beleza. Reconhecemos tua presença em nossos corações e em toda a criação. Tu és a luz que guia os nossos passos e o amor que nos envolve a cada momento. Agradecemos por nos revelares tua paternidade divina e por nos acolheres como filhos amados. Agradecemos por todas as revelações que chegaram até nós, para que pudéssemos evoluir até um dia transformar esse planeta num mundo de luz e vida. Ajuda-nos a viver conforme a tua vontade, a reconhecer nosso ajustador do pensamento em nossa mente e o guiamento do Espírito da Verdade ao praticarmos a fraternidade entre nossos irmãos, servindo a todos com compaixão, humildade e amor. Inspira-nos, Pai eterno, a buscar sempre a tua sabedoria, a caminhar na senda da fé e da justiça, e a participar do teu reino, que se manifesta em nós quando escolhemos fazer a tua vontade. Que o teu amor nos transforme, que a tua verdade nos liberte, que a tua paz reine em nossos corações e que seja sempre feita a tua vontade, agora e para sempre. Amém. Amém. Obrigado, Sussuzinha. Boa noite a todos. Muito bom ver a todos vocês aí. Nós vamos continuar hoje com o estudo daqueles documentos de Jesus falando sobre o reino dos céus. Muito, muito interessante, apesar de que Jesus fala sobre o reino dos céus em muitos documentos do livro de Urântia, em especial desse que nós estamos estudando. Mas ele constantemente se referia a todos nós como filhos de Deus, nosso Pai e irmãos. Muito bem, a gente vai então continuar a nossa leitura da semana passada e nós estamos no documento 170, item 2. Então, alguém quer nos ajudar a ler esse documento? Posso ler? Vamos lá, Sussu, muito obrigado. O conceito de Jesus sobre o reino. O mestre deixou bastante claro que o reino do céu deve ter início com o conceito dual da verdade da paternidade de Deus e do fato correlato da irmandade dos homens. E deve centralizar esses conceitos. Jesus declarou que a aceitação desse ensinamento libertaria o homem da sua longa escravidão ao medo animal, ao mesmo tempo em que enriqueceria o viver humano com os seguintes dons da nova vida de liberdade espiritual. Primeiro, a posse de uma nova coragem e de um poder espiritual ampliado. A boa nova do Evangelho sobre o reino deve liberar o homem e inspirá-lo a ter coragem de ansiar pela vida eterna. Segundo, essa boa nova carrega a mensagem de uma confiança nova e de uma consolação verdadeira para todos os homens, mesmo para os pobres. Terceiro, em si mesma é um novo padrão de valores morais, uma nova medida de ética com a qual avaliar a conduta humana. Ela ilustra o ideal resultante de uma nova ordem na sociedade humana. Quarto, ela ensina a primazia do espiritual sobre o material. Ela glorifica as realidades espirituais e exalta os ideais supra-humanos. Quinto, esse novo evangelho ressalta a realização espiritual como a verdadeira meta da vida. A vida humana recebendo um novo dom de valor moral e de dignidade divina. Sexto, Jesus ensinou que as realidades eternas
são o resultado ou a recompensa do esforço terreno de retidão. A permanência mortal do homem na Terra adquire um novo significado em consequência do reconhecimento de um destino nobre. E sétimo, o novo Evangelho afirma que a salvação humana é a revelação de um propósito divino de longo alcance a ser cumprido e realizado em destino futuro no serviço sem fim dos salvados filhos de Deus. Esses ensinamentos cobrem a ideia ampliada do reino, como foi ensinado por Jesus. Esse grande conceito não estava incluído nos ensinamentos elementares e confusos de João Batista sobre o reino. Os apóstolos viram-se incapazes de compreender o significado real das palavras do Mestre a respeito do reino. A distorção posterior dos ensinamentos de Jesus, como registrados no Novo Testamento, acontece porque o conceito daqueles que escreveram os evangelhos O pessoal, porque por favor, quem não estiver falando, desliga o microfone, por favor. Vamos lá, Susan. a distorção posterior dos ensinamentos de Jesus, como registrados no Novo Testamento, acontece porque o conceito daqueles que escreveram os evangelhos encontrava-se matizado pela crença de que Jesus estaria ausente do mundo. Então, apenas por um curto período de tempo, que ele retornaria logo para restabelecer o reino em poder e glória. Exatamente essa era a ideia que eles alimentavam enquanto Jesus estava junto deles na carne. Mas Jesus não ligava ao estabelecimento do reino à ideia do seu retorno a esse mundo. Que se tenham passado os séculos sem nenhum sinal da vinda da nova era, de nenhum modo contradiz o ensinamento de Jesus. O grande esforço que esse sermão representou era uma tentativa de converter o conceito do reino do céu no ideal que é a ideia de fazer a vontade de Deus. Há muito, o Mestre havia já ensinado os seus seguidores a orar. Vinde a nós o vosso reino, a vossa vontade seja feita. E nessa época, ele sinceramente buscava induzi-los a abandonar o uso do termo reino de Deus em favor do equivalente mais prático, a vontade de Deus. Mas ele não teve êxito. Jesus desejava substituir uma ideia de reino, com rei e súditos, pelo conceito da família celeste, do Pai Celeste e dos filhos libertados de Deus e empenhados no serviço voluntário e cheio de júbilo ao semelhante e na adoração sublime e inteligente de Deus, o Pai. Obrigado, Sussu. Vou interromper aqui, que esse documento é bastante longo, e aí podemos discutir essa primeira parte aqui. Muito bem. Alguém quer começar fazendo as suas observações? Diga, Sâmia, por favor. Então, lá no início do texto, que fala que o conceito básico do reino começa com reconhecer o Pai, que o Pai é o Pai e que os homens são nossos irmãos. Acho que nessa parte de reconhecer a paternidade, muita gente até consegue, mas essa de reconhecer da fraternidade aí, acho que a gente ainda está muito falho nela. E é o básico, É, né? O conceito básico para começar aí a desejar esse reino dos céus aí. é verdade, Sâmia. Alguém quer complementar ou corroborar? Então,
Jesus, repetidas vezes ao longo desses documentos que falam da vida e dos ensinamentos de Jesus, falou do reino dos céus. E a mensagem central de Jesus, como aqui neste texto, sempre foi a mesma. Sempre foi: Deus é nosso Pai, um Pai de amor que nos ama, e sempre foi a irmandade dos homens, posto que não existe nenhum privilegiado. Todos os habitantes dos universos são, em princípio, filhos de Deus. Então, sendo assim, é nada mais lógico do que a gente assumir a, a irmandade entre os homens. Nós já temos algumas dificuldades, de entendimento e de aceitação na irmandade dentro da família, as irmandades de sangue. As brigas, às vezes, entre irmãos é recorrente. Ou ocasionais, mas sempre existe, ou muitas vezes existe, não em todas as famílias, mas em boa parte delas, uma dificuldade de entendimento dentro da família, entre os irmãos e os pais de uma determinada família. Quase todos nós temos uma inclinação a aceitar a ideia de que Deus é nosso Pai. Não tem muitos de nós que refutem essa ideia. A questão não é só assimilar isso mentalmente, já é um grande passo assimilar isso mentalmente. A questão é como assimilar essa ideia espiritualmente, né? Dentro do nosso coração, de verdadeiramente perceber a Deus como nosso Pai. Então, outras vezes eu já falei disso, a maioria de nós tem um entendimento bastante claro que significa, do significado de ser pai. Mas o significado é diferente da experiência. Só quem é pai sabe a diferença entre conhecer a outros pais e ser pai de alguém. Então, esse sentimento, essa experiência, essa relação de pai e filho é a experiência que Jesus espera que nós sejamos capazes de desenvolver por meio da nossa fé com relação a Deus, nosso Pai. Embora a gente tenha uma aceitação bastante razoável sobre essa ideia, a verdade é que a maioria de nós, eu incluso, muitas vezes não sentimos a presença de Deus realmente dentro de nós e do nosso coração. Então, esse é o ponto-chave. Quando a gente se deixa invadir pelo amor do Pai, pela sustentação do Pai, pela amizade do Pai, e tem essa fé, essa confiança nele, como se nós fôssemos uma criança, tendo o nosso Pai ao nosso lado, nos dando segurança, conforto e todo esse negócio. Quando isso acontece, existe uma transformação gigantesca dentro de nós, porque nós podemos perceber o amor de Deus e podemos compartilhar esse amor com outras pessoas. E esse é o segredo para a gente perceber aos nossos semelhantes como irmãos. Jesus muitas vezes falou: olha, não dá para você conhecer uma pessoa com um simples contato.
Não dá para você avaliar ou julgar alguém só de ter visto alguém, só pela maneira como a pessoa se veste ou se apresenta. Enfim, o julgamento que nós fazemos das pessoas muitas vezes encontra respaldo na nossa primeira impressão dessas pessoas. E depois, quando a gente as conhece, e a gente se dedicar a conhecer de uma maneira mais próxima essas pessoas, a gente passa a ter um entendimento diferente sobre elas. É isso que Jesus nos dizia. E é claro, é muito difícil que todos nós aceitemos assim tranquilamente a ideia, podemos até aceitar a ideia, a questão é praticar a ideia da irmandade dos homens, né? Nós temos uma dificuldade gigante de praticar essa ideia. Então, isso mostra que a nossa fé não está tão forte assim, que nós não percebemos Jesus de uma maneira tão forte, não percebemos ao nosso Pai de uma maneira tão forte no nosso coração. Então, nós temos um processo mental, e esse processo mental, que já é uma grande coisa, até nos mostra que é lógica a ideia de pensar que todos os nossos semelhantes são os nossos irmãos, mas como é que a gente cultiva esse relacionamento com os nossos irmãos para realmente percebê-los como irmãos? E como a gente cultiva o relacionamento com o nosso pai para percebê-lo como pai? Se nós não conseguirmos ter esse relacionamento com o nosso pai, percebendo-o dentro de nós, com confiança, com segurança, como aquele que é nosso criador, que é nosso controlador, nosso sustentador e que pode nos dar a vida eterna, sentir o amor dele, sentir a presença dele dentro de nós, sentir o conforto de estar ao lado dele, o desejo de fazer a vontade dele, de alcançá-lo no paraíso e alcançar a perfeição para ser perfeito como ele é. Tudo isso nos abre um horizonte de eternidade que nos transporta para um destino muito além desse que nós estamos vivendo aqui transitório. Então, essa percepção é que pode fazer com que a gente realmente desenvolva nossa fé, nosso amor por nosso Pai e que permita que nós tenhamos o desejo de que todos nós nos salvemos e sejamos recebidos no seio do nosso Pai como irmãos. Desculpa, Hélio, me alonguei um pouquinho aí, mas fique à vontade, por favor. Eu vou colocar o texto aqui para já colocar no parágrafo que você quer, tá bom? Henrique, é sempre um prazer ouvi-lo. As coisas que você diz, eu aprecio e aprecio muito. Obrigado. Mas eu vou focar em outra parte do documento, que é o que Uhum. me causou mais impressão. Até porque eu mesmo já ensinei muito errado sobre o reino do céu, inclusive em fóruns do movimento urantiano. O que significa dizer que eu sou um completo, e além de ser ignorante, eu induzo os outros à ignorância também. Mas talvez não seja ignorância, talvez induza ao erro mesmo, propriamente dito. A parte que eu acho relevante está, inclusive, no capítulo anterior, que eu acho que eu vou só colocar aqui, porque é curto e dá uma ideia do que eu vou falar. No 1.8 do capítulo anterior, nós estamos estudando o 2. Pois muito bem, o que diz o 1.8? Diz assim, eu vou lê-lo. O reino do céu, como tem sido entendido e mal entendido, e eu estou nesse grupo do mal entendido, durante os séculos da era cristã,
abrange 4 grupos distintos de ideias. O primeiro deles, o conceito dos judeus. Aí lá atrás fala sobre o conceito dos judeus. Segundo, o conceito dos persas. Terceiro, o conceito da experiência pessoal de Jesus, o reino do céu dentro de vós. E quarto, os conceitos compostos e confundidos que os fundadores e promulgadores da cristandade têm buscado inculcar ao mundo. Não vou comentar, apenas é a base do que eu vou ver. Por favor, eu fiz vários destaques, mas para não me estender em demasia, eu vou falar apenas de alguns, começando pelo 12, do 2:12. Eu vou ler. 2:12. Parágrafo 12, do capítulo 2. Diz assim: Jesus desejava substituir uma ideia de reino com rei e súditos. A maioria de nós tem essa ideia de reino, rei e súdito, pelo conceito da família celeste, do Pai celeste e dos filhos libertados de Deus, e empenhados no serviço voluntário e cheio de júbilo ao semelhante e na adoração sublime e inteligente de Deus, o Pai. O anterior, o 11, eu estou vindo de trás para frente, porque eles estão todos correlacionados e eu quero seguir uma lógica inversa. O último parágrafo diz assim: e nessa época ele é Jesus, sinceramente buscava induzi-los. Quem são os induzidos? São os apóstolos e todos que ouviam, a abandonar o uso do termo reino de Deus em favor do equivalente mais prático, a vontade de Deus. Mas ele não teve êxito. ênfase para ele não teve êxito, e por isso nós somos vítimas de tanta bobagem que falam por aí. Mas apenas... E nós nos tornamos papagaios reproduzindo essas bobagens por aí, sem o menor medo de induzir os outros a erro. Vamos lá no 9. Parágrafo 9. Vamos lá. Última frase. Eu acho contundente. Eu vou depois voltar no 10, mas eu estou só chamando a atenção para o aspecto que me chamou a atenção. Esse grande conceito não estava incluído nos ensinamentos elementares e confusos de João Batista sobre o reino. Todo mundo fala, João Batista é o cara, o precursor, e fala um monte de bobagem. Mas, enfim, teve os méritos. O inferno está cheio de gente de boa fé e boa vontade. Pretendendo fazer o certo, faz um monte de bobagem. Bom, e aí, o 7. Depois eu vou voltar para o 10, porque o meu foco está no 10. Tudo que foi lido aqui, para mim, o foco está no 10. Vamos lá, no 7, 2.7, que é o tópico, que é o item 6. Jesus ensinou que as realidades eternas são o resultado, entre parênteses, a recompensa. Ou seja, você ganha alguma coisa no final do esforço terreno da retidão. Ninguém ganha recompensa antes. Então, nós estamos aqui em Urântia, alguns já com 5, 6, 7, 8 décadas de vivência e buscando uma recompensa. Vamos lá, terminando. A permanência mortal do homem na Terra adquire um novo significado em consequência do reconhecimento de um destino nobre. E essa parte eu vou dar destaque para destino nobre. Nós estamos estudando sobre o reino do céu. Não estamos falando de Jesus, não estamos falando da gente, não estamos falando dos apóstolos, não estamos falando do reino do céu, que é objeto do nosso estudo. E a história do reino do céu, para a maioria, diz o seguinte: o reino do céu é presente, é passado, é futuro. Como é que é isso? Então, muita gente diz assim, o reino do céu vai chegar. E aí a gente estuda que o reino do céu não vai chegar por um motivo muito simples, ele já está entre nós, segundo a definição de Jesus. Mas vamos para o 10, que foi, para mim, a joia da coroa, a cereja do bolo. Eu acho que o parágrafo inteiro fala exatamente o que nós vimos até agora,
dando a ênfase onde é importante. Os apóstolos viram-se incapazes, ênfase para incapazes, de compreender o significado real das palavras do mestre a respeito do reino. Puxa vida, com um mestre, com um instrutor como Jesus, eles não conseguiram alcançar o que Jesus quis dizer. E aí foram reproduzindo as bobagens até os nossos dias, e nós estamos aqui fazendo o mesmo. A distorção posterior dos ensinamentos de Jesus, como registrado no Novo Testamento, acontece porque o conceito daqueles que escreveram os evangelhos encontra-se matizado, ênfase para o matizado, pela crença de que Jesus estaria ausente do mundo. Então, apenas por um curto período de tempo ele estaria ausente do mundo, que ele retornaria logo para restabelecer o reino em poder e glória. Exatamente esta era a ideia que eles alimentavam enquanto Jesus estava junto deles na carne. Apesar do esforço de Jesus, apesar da competência didática de Jesus, apesar de Jesus falar de pé de orelha, era o que eles acreditavam, completamente divorciado do que Jesus queria ensinar e muito ligado aos ensinamentos dos judeus e dos persas. Mas Jesus não ligava o restabelecimento do reino à ideia do seu retorno a este mundo. Tem gente, então, que está torcendo, Jesus está chegando, aí a coisa vai pegar, o Caligaste, a Matrix, Illuminati, tudo isso vai para o espaço, que Jesus vai pôr ordem no galinheiro. Mas, enfim, a parte central aqui está dando ênfase a alguma coisa material e temporal, é alguma coisa por vir, por acontecer. E vai mais adiante. Muitos imaginam o reino do céu fora de Urântia. Outros entendem que o reino do céu está em Urântia. Outros dizem, não tem nada a ver com isso, está dentro de nós. Enfim, que se tenham passado os séculos sem nenhum sinal da vinda da nova era, de nenhum modo contradiz o ensinamento de Jesus. E o nosso esforço aqui, nesta noite, é entender isso melhor. Não estamos aqui falando de irmandade, nem de paternidade, ainda que seja, por assim dizer, o bilhete de entrada nesse jogo. Sem isso, todo o resto fica prejudicado. Salvo, é claro, melhor juízo. Grato. Obrigado, Aélio. Tudo bem. Você identificou bem as questões. Oi, Tâmia. Só um comentário breve que eu fui refletir aqui, como que na minha imaginação, quando eu vou pensar em Reino dos Céus, o que acontece, né? Fui dar atenção. Gente, é o mesmo conceito. Não tem dos filmes que tem aquelas nuvenzinhas, Reino dos Céus. Por mais que na teoria eu já tenha absorvido um monte de conhecimentos, né, do que é o reino do céu como o conceito de hoje, que o reino do céu é o quê? Reconhecer a paternidade e os homens como os irmãos. Pronto, só isso. E aí, assim, na minha imaginação, eu ainda tenho aqui crenças com raízes muito fortes naquele imaginário clássico, sabe? Tipo de filme. É isso que eu entendi aqui, como se não tivesse incorporado direito, entendeu? Assim, ainda tem um negócio aí que falta deletar da minha memória sobre Reino dos Céus. Muito, muito surreal, muito ilusório. Tá bom, então deleta isso, Samia. Diga lá, Roberto. Olha, foi muito bem focado quando o Aélio disse e leu a passagem que Jesus queria fazer uma troca do termo reino do céu para a vontade de Deus. Eu faço a seguinte conexão: o reino de Deus é o reino da vontade de Deus na nossa vida pessoal. Quando a vontade de Deus está reinando na nossa vida pessoal, esse é o reino de Deus. E conhecer e fazer a vontade de Deus é revelado que é o que é necessário para fusionar com o ajustador de pensamento. Outra conexão do reino de Deus com a vontade de Deus é quando Jesus diz assim:
Procurai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e tudo mais será adicionado para a sobrevivência. Olha como encaixa. Procurai primeiro o reino da vontade de Deus na sua vida, e tudo mais necessário à sobrevivência virá por acréscimo, porque se você faz a vontade de Deus, você fusiona com o ajustador eterno e vive eternamente. Outra conexão desse entendimento que o reino de Deus é o reino da vontade de Deus na nossa vida, é a conexão disso com a paternidade de Deus e a irmandade dos seres humanos. Quando Jesus fala da unidade espiritual, ele diz assim: a unidade espiritual e a irmandade dos seres humanos vem do fato de que todos vocês são resididos por um espírito do meu Pai no céu, que é muito semelhante em origem, essência e destino. Então, esse espírito divino e fazer a vontade desse espírito divino ajustador do pensamento é o que nos torna irmãos. E eu concluo quando o Henrique falou, bem, quando eu cheguei, Henrique, você estava falando da gente perceber a Deus no nosso interior, viver a paternidade. Eu imediatamente lembrei do ensinamento do livro de Urântia que diz que nascer do Espírito significa o momento que você se torna consciente da presença do Espírito Divino ajustador do pensamento. Então, eu acho que é inevitável, à medida que a gente vai conquistando os 7 círculos psíquicos, que em algum momento é dito lá que, documento 110, que a sintonia com o ajustador aumenta, a alma cresce e a personalidade se torna mais real. E na conquista do ciclo psíquico mais interno, você conversa com o ajustador. Que a conquista dos 7 círculos psíquicos é a maior aproximação possível da mente humana com o ajustador. Isso tudo, para mim, é se tornar consciente do Espírito Divino ajustador do pensamento, que no livro de Urântia diz que é a realização que significa nascer do Espírito. Então, eu acho que a gente está caminhando para lá, né? E é isso. Obrigado, Roberto. É importante a gente se lembrar sempre que os nossos queridos apóstolos, eles fizeram um esforço muito grande para aprender e para exercer o trabalho que Jesus pretendeu transferir a eles. Jesus sabia que esse trabalho não seria feito exatamente como ele queria, por conta das nossas imperfeições. Os reveladores, em vários textos do livro, nos falam que nós temos dificuldade de entender e aceitar as revelações como elas são, porque a gente sempre tenta ajustar a revelação àquilo que nós aprendemos em todo o nosso passado. Nós, assim como os apóstolos, passamos a nossa vida sendo doutrinados por alguma coisa. Sempre teve alguém que, inclusive coletivamente, assimilou os mesmos entendimentos, o mesmo aprendizado que nós tivemos. E para a gente se desfazer dessas coisas é muito difícil. Então, a gente sempre tem essa tendência, né, de tentar ajustar as coisas para aquilo que a gente aprendeu no passado. E acho que foi por isso que os apóstolos
com boa intenção, apesar de fazer errado, acabaram fazendo, né? Esse texto explica bem qual é que era o entendimento dos judeus na época sobre o reino, e todos eles tinham o reino como uma coisa material, um rei, e todos os seus súditos. E, embora Jesus tivesse enfatizado 1 milhão de vezes ou mais que o reino dele não era deste mundo e que era espiritual, vem aqui a parte que eu acho que é importante para a gente compreender. Roberto acabou agora de falar dos 7 círculos psíquicos ou 7 círculos espirituais que marcam a nossa evolução, o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a gente parte do círculo mais externo, que é o 7º, com a chegada do nosso ajustador, que é quando se inicia a construção da nossa alma, e aí nós vamos avançando para o 6º, para o 7º, para o 8º, perdão, para o 6º, para o 5º, para o 4º, o 3º, e aí depois vem lá o 2º e o 1º, que é o mais interno deles. Os reveladores nos contam que quando nós chegamos a partir do 3º círculo, nós eventualmente podemos ter alguma comunicação com o nosso ajustador. E no 1º círculo, nós certamente temos uma comunicação fluida com o nosso ajustador. Por quê? Porque nós temos acesso a uma situação espiritual. Nós podemos viver a realidade espiritual quando nós alcançamos esse nível. Então, alguém poderia dizer: bom, então aqueles que estavam com Jesus, que estavam vivendo com Deus, deveriam então imediatamente perceber a presença de Deus ali e ter essa. Eles tinham uma comunicação fluida com Jesus, mas apesar disso, essa comunicação que era fluida com Jesus não significava que eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, a gente fazer um crescimento espiritual, que no nosso caso significa alcançar o 1º círculo, e no caso dos apóstolos, que também era isso, mas eles estavam ali do lado de Jesus, na presença do nosso Criador, deveria facilitar o nosso entendimento e a nossa compreensão de todas as coisas. Mas a gente não passa a entender melhor as coisas porque essa condição espiritual nos foi revelada. No caso de Jesus, Jesus se fez presente entre os apóstolos, ele se revelou aos apóstolos. E mesmo que o ajustador do pensamento assumisse que nós entramos aqui numa condição de poder bater um papo fluido com ele, e ele aparecesse como uma luz aqui na nossa frente, não significa que nós entenderíamos perfeitamente essa realidade espiritual. Por quê? Porque não é porque nós vimos, não é porque alguém falou, não é porque está escrito. Isso é uma experiência pessoal que é construída e promove o nosso desenvolvimento espiritual. Então, nós só vamos compreender essa realidade espiritual se nós percorrermos o caminho que tem que ser percorrido, que é justamente esse de reconhecer ao nosso Pai, percebê-lo como Pai
reconhecer aos nossos irmãos, aceitá-los como irmãos, etc. O primeiro passo é sempre reconhecer ao nosso Pai dentro de nós e confiar nele, saber que ele está dentro de nós e que ele não nos abandona. Tudo isso são palavras fáceis de serem ditas, mas é difícil a gente viver essa experiência, e essa experiência só pode ser vivida por meio da fé. Então, o ponto importante aqui que eu queria destacar e ressaltar é que nós temos que ter uma certa compaixão pelos apóstolos que se equivocaram aí com os ensinamentos de Jesus ao assumirem uma ideia distorcida do que seria o reino de Deus, justamente por isso, porque não é o fato de estar na presença de Jesus que fazia com que eles pudessem ter todo o crescimento espiritual que eles tinham que ter. Então, eles estavam num caminho, num progresso, e ainda iriam chegar lá, com certeza. Talvez não tenha dado tempo de chegarem nesse nível, né? E a mesma coisa acontece para nós, né? O pai diz: Eu sou o vosso pai. Como que nós percebemos esse pai? Ele diz: Vocês, homens, são todos irmãos. Qual é a diferença que nós temos com os apóstolos? Nós realmente acreditamos que Deus é nosso Pai, nós percebemos a Deus como nosso Pai, temos Ele no nosso coração, permitimos que Ele nos invada com seu amor e que a gente possa espalhar esse amor dele, que vem dele por meio de nós, para todas as pessoas que nos cercam, e abraçar a todas as pessoas como os nossos irmãos e amá-las como Jesus amou os homens. Então, muitas vezes, é fácil a gente, olhando no retrovisor, falar: olha, os apóstolos cometeram um erro. E é verdade. Hoje a gente percebe, tem essa percepção de que eles cometeram um erro. E nós estamos cometendo um erro também? Nós entendemos a mensagem de Jesus? Entendemos essa mensagem do reino de Deus? Realmente assimilamos essa ideia de que Deus é nosso Pai e os homens e todos os nossos semelhantes são nossos irmãos? Também não é motivo para que nenhum de nós fique preocupado, falar: puxa vida, eu não tenho essa percepção de que todos os meus semelhantes são meus irmãos dessa maneira como está sendo colocado por Jesus, pelo nosso Pai. Então, tô pisando fora da quadra, não estou incluído nessa piscina aí, não estou fazendo parte desse reino de Deus. Não é bem assim. Nós temos um processo construtivo e é isso que nós estamos fazendo aqui. E, eventualmente, cada um de nós vai alcançar uma evolução diferente um do outro, porque as experiências que nós estamos vivendo são individuais, elas são pessoais. Então, cada um de nós se encontra num estágio de percepção do nosso Pai, de aceitação da realidade da irmandade dos homens, num estágio diferente um dos outros. Eu estou estudando um texto de Jesus que realmente fala também sobre o reino dos céus. E o que Jesus fala nesse texto, que não é o nosso aqui, mas eu acho que é oportuno falar disso daí, é que a compreensão do reino de Deus, que é feita através da nossa fé,
é o que nos permite, é bem assim, é o que nos permite conquistar como é que fala? Conquistar a primazia, não, não é a primazia. Conquistar o autocontrole sobre nós mesmos, a mestria sobre nós mesmos. Então, quando a gente consegue assimilar essa ideia nesse nível espiritual dessa forma, nós conseguimos conquistar a nossa mestria, a mestria da nossa personalidade. E aí eles falam, Jesus era o mestre que controlava de uma maneira apaixonada a mestria sobre si mesmo. E aí os exemplos que eles dão é assim, ele nunca se irritava com alguém que o provocava. Ele nunca retribuía qualquer ofensa que lhe era dirigida. Ele nunca batia em alguém que lhe batia. Então, assim, ele não se deixava alterar, ele não se deixava dirigir emocionalmente pelos seus sentimentos animais. Ele só seguia os seus impulsos divinos de amor e compaixão por todos nós. Então, eu acho que quando a gente chega nesse nível, eu certamente não estou lá, estou me incluindo aqui, de fato, aí nós entendemos o que é o reino de Deus e a irmandade dos homens. Porque aí nós podemos perceber esse amor de Deus, podemos perceber essa irmandade dos homens, ter pelos nossos irmãos o amor que Jesus tinha por cada um de nós. É que foi a regra de ouro mudada por Jesus, né? Eu vos dou uma nova regra. Deus é vosso Pai e que vós vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, esse é o segredo da coisa. Diga lá, Sâmia. Henrique, só uma dúvida, uma pergunta, na verdade, que surgiu aqui. Gostei dessa tua fala sobre a questão do autocontrole, né? E de que Jesus tinha paixão por isso, né? Fiquei inspirada a me apaixonar também por essas coisas aí, por esse autodomínio, que às vezes é muito chato. E aí, sobre esse autodomínio, é que eu quero perguntar. No livro de Urântia, Jesus agiu como tem lá relatado na Bíblia, que ele chegou na, na- no templo e quebrou coisas e tudo. Isso daí, eu fiquei assim, nossa, mas ele teve um descontrole no decorrer da vida dele humana, que foi isso daí. Eu queria saber se no livro de Urântia relata isso como verdadeiro, de O fato. livro de Urântia relata essa intervenção de Jesus ali no templo, libertando os animais e expulsando os comerciantes ali do templo, dizendo que ali era a casa do pai dele, não era lugar de comércio, não era lugar de sacrifício e todo esse negócio. Na verdade, ele atuou dessa forma, não exatamente como está na Bíblia, foi um pouco mais moderado. Ele atuou dessa forma porque aquela bagunça ali no templo estava atrapalhando os ensinamentos que estavam sendo dados, não só por ele, mas por várias outras pessoas. E ninguém conseguia conversar nem se fazer entender por conta da bagunça que estava instalada ali, toda a arruaça, aquele negócio. Então, ele não bateu em ninguém, mas ele efetivamente soltou os animais para que não fossem abatidos, e os próprios animais se encarregaram de fazer com que todos fugissem dali, né? Então, nós vamos passar por essa passagem, mas em nenhum momento ali Jesus demonstrou que tivesse perdido o seu equilíbrio, o seu autocontrole, né? Nem na crucificação dele, ele não perdeu esse equilíbrio e esse autocontrole,
né? Então, basta a gente acompanhar a vida toda de Jesus para ver. Então, não era assim que ele. Não era um sentimento de negação, ou de abstração, ou de não dar importância, ou de não se deixar afetar e dizer deixa isso para lá. Não. Pelo contrário, ele percebia tudo o que acontecia à volta dele e ele sabia exatamente o que estava acontecendo. O que mudava era o olhar dele com relação às pessoas, porque ele julgava a cada uma das pessoas que vinham atacá-lo, que vinham de alguma forma agredi-lo, moral, fisicamente, seja lá como fosse, ele encarava essas pessoas como crianças, como irmãos imaturos que não sabem o que estão fazendo. Então, tem com relação a esses irmãos uma atitude semelhante a que um pai equilibrado tem com os seus filhos pequenos, de tratá-los com amor, mesmo quando eles fazem arte, mesmo quando eles coisa errada, de ensiná-los a fazer corretamente, mas sem perder a paciência, sem perder as estribeiras, né? Então, a atitude de Jesus não era uma atitude de deixe estar, era uma atitude de compaixão, de misericórdia. E falava: puxa vida, essa criança está precisando de ajuda. Eu não posso aqui perder as estribeiras, não posso aqui sair da linha porque não vai resolver o problema dessa criança, né? Então é muito interessante essa posição de Jesus, e isso só é possível quando você tem uma elevação espiritual muito acentuada, quando você já é mais espírito do que carne. É lógico, nós podemos ser mais espírito do que carne estando aqui na carne. Isso significa apenas que nós conseguimos desenvolver completamente a nossa alma e ter uma comunicação fluida com o nosso ajustador do pensamento. Mas nós ainda estamos aqui na carne. E, eventualmente, vamos nos fusionar e abandonar este mundo, abandonar a carne. Mas essa elevação espiritual é a que permite que a gente veja as pessoas com esse olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, de dedicação, etc. Isso não significa que nós temos que salvar o mundo. A gente tem que prestar atenção. Jesus nunca nos disse que nós temos a responsabilidade de salvar o mundo. Nem ele se atribuiu essa responsabilidade. Então, quando a gente vê tanta miséria, tanto descalabro, tantos problemas no mundo, a gente se sente impotente e muitas vezes essa impotência nos leva a uma sensação de fracasso. A gente fala: puta, eu não estou conseguindo fazer aquilo que Deus espera de mim. Mas nós temos que ter consciência que Deus não espera que nós resolvamos todos os problemas do mundo. Ele não espera que nós salvemos o mundo. Ele não espera que nós eliminemos as drogas do mundo. Ele não espera que a gente evite que existam viciados, que a gente acabe com os viciados do mundo. Então, o nosso Pai sabe que essas misérias terrenas, todas com as quais nós vivemos, são uma consequência natural do nosso processo evolutivo. E, claro, cabe a cada um de nós uma pequena parte de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Primeiro, conosco mesmo. Então, se nós somos capazes de amar a Deus, de nos elevar, de nos aproximar dele,
nós vamos ser capazes de ter esse relacionamento respeitoso, carinhoso, amistoso, com todas as pessoas que nos cercam, mesmo aquelas por quem a gente nutre uma certa antipatia. Então, nós temos que buscar. Jesus dizia: olha, quando alguma pessoa te incomoda, você não tem que se afastar dela. A maneira de você resolver o problema é rezar por ela todos os dias. Isso vai fazer com que você perceba aquela pessoa em algum momento como alguém que é seu irmão e que precisa de ajuda. Então, se tem alguém que te incomoda, reze por essa pessoa. Reze todos os dias. Não importa se é mãe, pai, filho, irmão, amigo, inimigo, seja lá quem for, se tem alguém que te incomoda, reze por aquela pessoa. Isso vai fazer com que você veja essa pessoa com outros olhos, de outra forma. Então, essa mestria que Jesus falava é isso. E essa mestria é uma consequência natural da nossa elevação espiritual. E, como eu falei, não basta você estar na presença de Jesus. Os apóstolos estavam na presença dele. E eles não compreenderam 100% o que tinha ali, né? Por mais que Jesus se esforçasse. Mas eles fizeram o suficiente para trazer Jesus até a humanidade, ainda que de uma maneira um pouco distorcida, porque até então nem isso a humanidade tinha, né? Então, voltamos aqui nos nossos apóstolos, eles realmente tiveram o seu problema lá, falharam, por não entender que o reino de Deus não era deste mundo, mas que já estava presente aqui dentro de nós. E nós assimilamos essa ideia do reino de Deus, de que Deus é nosso Pai e que nossos semelhantes são nossos irmãos. O que impede que a gente tenha esse entendimento, essa aceitação, essa entrega a essa coisa de uma maneira sincera e efetiva, né? Tem alguma coisa que nos impede de chegar lá. Muito bem. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Senão vamos seguir adiante ali no nosso texto aqui, que estou fazendo mais discurso aqui que o Silvio Santos, quando era vivo, fazendo o papel de um homem da cobra. Muito bem. Então precisamos de ajuda para continuar a nossa leitura aqui. E nós paramos deliberadamente. Deixa eu ver se eu chego no lugar certo aqui, né? Era no Ops. 12, acho. É no 12, né? Sim. Muito bem, é isso mesmo, Sussuzinha. Quem quer fazer a leitura, ou a Sussu continuar, ou alguém novo se apresentar? Posso fazer. Então vamos lá, Lilian, muito obrigado. Nada. Estamos aqui no 13. 13. Nossa, eu já tô aqui. Eu tô com o meu aqui, que é maior ainda. No 3, né? 13. Em relação à retidão? Não, 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 não. não. 172, 13. Ah, no 13. Ah, 170 e 2, tem 13. 2, 13. Até então, os apóstolos haviam formado um ponto de vista duplo sobre o reino. Eles consideravam-no como sendo. É esse, né? Uhum. Número 1, uma questão de experiência pessoal, então presente nos corações dos verdadeiros crentes. Número 2, uma questão de fenômeno racial ou mundial, pois o reino seria para o futuro, algo por que se devia aguardar ansiosamente. Eles consideravam a vinda do reino aos corações dos homens um desenvolvimento gradativo,
como o fermento na massa ou como o crescimento da semente de mostarda. E acreditavam que a vinda do reino, no sentido racial ou mundial, seria súbita, tanto quanto espetacular. Jesus nunca se cansou de dizer a eles que o reino do céu era a experiência pessoal de realizar as mais altas qualidades da vivência espiritual, que essas realidades da experiência espiritual traduzem-se progressivamente em níveis novos e mais elevados de certeza divina e de grandeza eterna. Nessa tarde, o mestre ensinou claramente sobre o novo conceito da natureza dupla do reino, descrevendo as duas características seguintes. Primeira, o reino de Deus nesse mundo, o desejo supremo de fazer a vontade de Deus, o amor não egoísta pelos homens, que dá os bons frutos de uma conduta mais ética e mais moral. Segunda, o reino de Deus nos céus, a meta dos crentes mortais, o estado em que o amor por Deus é perfeccionado e no qual a vontade de Deus é feita mais divinamente. Jesus ensinou que aquele que acredita pela fé entra imediatamente no reino. Nos seus vários discursos, ensinou que duas coisas são essenciais à entrada no reino por meio da fé. Número 1, a fé e a sinceridade. Vir como uma criancinha, receber o dom da filiação como uma dádiva, submeter-se a fazer a vontade de Deus sem questionar e em confiança plena e genuína na sabedoria do Pai. Vir ao reino livre de preconceitos e pré-julgamentos. Estar de mente aberta para aprender, como um filho não estragado por mimos. 2. A fome da verdade, a sede de retidão, uma mudança na mente para a conquista de um motivo para ser como Deus e encontrar Deus. Jesus ensinou que o pecado não é o produto de uma natureza defeituosa, mas que é antes o fruto de uma mente conhecedora que se deixa dominar por uma vontade indômita. A respeito do pecado, ele ensinou que Deus já os perdoou, e pelo ato de perdoarmos os nossos semelhantes, tornamos o perdão de Deus disponível para nos favorecer pessoalmente. Ao perdoar ao vosso irmão na carne, estáis criando uma capacidade na vossa própria alma de entrar na realidade do perdão de Deus para os vossos próprios erros. Na época em que o apóstolo João começou a escrever a história da vida e dos ensinamentos de Jesus, os primeiros cristãos haviam tido tantos problemas com a ideia do reino de Deus e com as perseguições por ela geradas, que abdicaram quase por inteiro do uso desse termo. João fala muito sobre a vida eterna. Jesus referia-se muitas vezes a um reino da vida. Ele referia-se também com frequência ao reino de Deus dentro de vós. Certa vez falou da experiência de uma irmandade na família de Deus, o Pai. Jesus procurou substituir o reino por muitos termos, mas sempre sem êxito. Entre outros, ele usou família de Deus, vontade do Pai, amigos de Deus, comunidade dos crentes, irmandade dos homens, seio do Pai, crianças de Deus, comunidade dos fiéis, serviço do Pai e filhos liberados de Deus. Todavia, ele não pôde escapar do uso da ideia de um reino. Só mais de 50 anos mais tarde, depois que os exércitos romanos destruíram Jerusalém, tal conceito de um reino começou a se transformar no culto da vida eterna, à medida que o seu aspecto social e institucional foi assumido pela Igreja cristã. Então, em vias de expansão e cristalização rápidas. Obrigado, Lilian. Obrigada. E aí? É aí que eu acho que o reino de Deus aqui, né? Como Jesus falou, que nós já podemos estar no reino de Deus. Se nós fazemos a vontade de Deus,
nós estamos no reino, né? E o reino de Deus está dentro de nós, porque o ajustador do pensamento, nós carregamos o próprio Deus, nós, né, o carregamos, ou ele mesmo, né, está vivendo essa experiência. Então, ele está conosco, então o reino de Deus está em nós, por dizer assim, né? E também que esse reino de Deus, ele será pleno, vamos dizer assim, nós vamos conhecer ele plenamente no paraíso. Por enquanto, nós sabemos que ele está conosco quando nós fazemos a vontade de Deus, mas, vamos dizer assim, nós o sentimos, nós vamos, eu acho que esse reino de Deus, nós vamos só sentir ele plenamente no futuro, né? Porque por enquanto nós vivemos uma vida de experiência de imperfeição. E o reino de Deus não é imperfeito, ele é perfeito. Então nós vivemos, vamos dizer assim, momentos, né, de reino de Deus. Nós sabemos que se nós vivemos, para mim, o reino de Deus é o amor. É o amor, porque Deus é amor. Então, no reino dele só há o amor, né? O amor de Deus, do Pai, pelos filhos, que a gente experimenta um pouquinho, né? Na maternidade, na paternidade, esse amor. Então, a gente vê o que é o amor do pai pelos filhos. E a gente só conhece esse amor quando se torna pai ou se torna mãe. E então você vê essa realidade, você conhece essa realidade. Mas o interessante é que Jesus disse, olha, vocês, um pouco antes, né, no texto, vocês vivam, vocês fiquem firmes nessa fé, porque depois vocês vão receber o prêmio. Né? Como quando a gente diz para a criança, ó, vocês comam tudo aí o alimento que depois vai ter sobremesa. A gente espera sempre, vamos dizer assim, na vida, né? Ó, estudem bastante que vocês vão ter uma nota boa. Estudem bastante, vocês vão passar de ano. Então, é essa lida, porque o corpo humano, eu vejo assim, ele não quer, ele não está muito afim de... Às vezes ele tem outras questões para resolver, né? Questões humanas, muitas vezes você tem uma tendência a querer, mas eu não gostei, já fica bravo, já fica. Então, para você vencer cada coisa, você tem que vencer o teu humano para entrar no reino de Deus. Eu penso assim, né? E não é muito fácil, porque muitas vezes você levanta e tem a intenção, mas às vezes já vem os desafios e você fica pensando, ai, Jesus, e agora, né? Dai-me forças. Misericórdia, É Jesus, verdade. misericórdia. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que perceber que é essa experiência que a gente está fazendo. É essa experiência que nós estamos fazendo. E Jesus fala ali, né, que se você tiver fé, essa fé vai te levar. Se a tua intenção é fazer o bem, então você vai ter a ajuda de Deus para fazer esse bem. Com Isso. certeza. Obrigado, Lília. Pois, Sâmia, Então, eu entendi ali, né? Teve a parte que falou que Jesus tinha tentado, sem sucesso, substituir reino de Deus por vontade do Pai, né? E aí, assim, resumindo aí, né? Tudo que todo mundo falou. Então, basicamente, o que a gente tem que mesmo, né? Saber qual é a vontade do Pai. E, e outra coisa, para saber, pelo menos para mim, né? Como que é raciocínio. Para eu saber qual é a vontade do Pai, eu tenho que ter uma conexão com o meu ajustador. E para eu ter essa conexão, essa coisa fluida, né? Sem ruído, digamos assim, com o ajustador, então eu tenho que alcançar lá um certo nível de círculo, pelo menos o terceiro. Então, olha a trabalheira
que, resumindo, saber fazer reino da vontade do Pai, porque é o questionamento, pelo menos para mim, é um master, assim, meu Deus, será que eu estou fazendo a vontade do Pai? Será que é isso? Aí eu ainda peço sinais, Deus, se for isso, bota uma nuvem aqui com formato de cachorro aparecendo no céu, que aí eu vou acreditar, sabe, assim, tô exagerando, mas eu tô assim, sabe, a tendência, assim, de pedir sinais, entendeu? Ir por sinais, não ir por essa. Gente, que negócio, mas não é para desestimular ninguém, não. É o desafio, né? É o desafio, eis o desafio. Aí que eu fiquei pensando nessa questão de Jesus ter paixão por esse autodomínio, eu achei legal. Eu digo, gente, mas como me falta, assim, paixão, assim, sabe? Alegria por ter superado, por exemplo, um ataque de pelanca, de raiva. Aí eu fui e respirei fundo. Ai, aí eu comemorar aquilo. Eita, sabe assim, ser apaixonada por essas pequenas vitórias. Enfim, coisas que eu fiquei refletindo. Faz muito bem refletir, Sâmia. Nós temos sim que valorizar as nossas pequenas vitórias ou grandes vitórias, porque realmente é uma demonstração de que nós estamos tentando, estamos no caminho certo. E nem sempre nós acertamos, porque nós ainda estamos aprendendo. Então, muitas vezes a gente faz as coisas achando que está fazendo o certo, e depois, algum dia, descobre que aquilo não é o certo. Então, geralmente, seguir as leis, seguir a ética, a moral da sociedade, a gente acha que a gente já está fazendo a vontade de Deus. A gente tem que seguir essas coisas porque fazem parte da lei de convivência entre os homens. Nós não podemos nos evadir dessas coisas. Mas isso não significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? Aí muita gente se questiona sobre essa questão da vontade de Deus. Como é que eu sei qual é que é a vontade de Deus? A maior parte do tempo a gente tem dúvidas, a gente não sabe mesmo. Mas todos nós, sem exceção, sabemos com certeza qual não é a vontade de Deus. Então, nós podemos cometer alguma injustiça, fazer alguma coisa errada, por ignorância, mas tentando fazer certo. Mas quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que está errado, deliberadamente, então nós não estamos fazendo a vontade do nosso Pai, né? E aquela história de que nós somos um indivíduo que faz parte do todo. E a gente avança, se regozija ou tem felicidade, ou o contrário, atrasa, é infeliz e é ignorante, porque o todo também é. Então, não sei se vocês já perceberam, quando a gente está assistindo, por exemplo, as notícias, e a gente vê lá algumas coisas que são tão absurdas, e a gente fala, não é possível que o povo pense dessa forma, né? Não é possível que as pessoas concordem com isso, né? A gente se surpreende com a mentalidade de algumas pessoas. Não que elas sejam inferiores a nós, elas só têm um ponto de vista diferente, mas esse ponto de vista diferente impacta o todo. E muitas vezes o todo avança muito, porque tem pessoas que conseguem fazer isso acontecer, e muitas vezes o todo fica amarrado, preso no passado, porque uma grande maioria do povo, das pessoas, ainda está preso nesse passado e ainda não conseguiu enxergar as coisas. Então, como indivíduos, para todos nós, é muito difícil a gente viver e se adaptar às circunstâncias que nos são impostas por esse todo, porque, como eu disse,
A gente pode estar feliz porque o todo está feliz, mas pode estar comprometido e estar infeliz porque o todo está trazendo infelicidade, está fazendo coisas erradas, guerras, por exemplo. Então, nós somos afetados por isso, e a maneira da gente conviver com isso, aceitando a irmandade dos homens e lidando com os homens nessa irmandade, diante dessa diversidade de coisas e de ideias que comportam o todo, é o nosso desafio. É o desafio de recebermos o nosso Pai dentro de nós e olharmos para esse todo, para todas essas pessoas, como Jesus olhou, com o amor do Pai, sabendo, olha, coitadinho, eles são crianças, precisam de cuidado, precisam de guiamento, precisam de ajuda. Então, eles não precisam de castigo, precisam de ajuda, né? Precisam de paciência, de compaixão, precisam de iluminação, de receber a Deus também. Muito bem. Algum outro comentário? Tudo isso pode ser dizer que é fraternidade, Henrique? Sim, a fraternidade é o resultado das nossas práticas como irmãos, né? Então, né, eu acho que um dos caminhos é essa fraternidade, né? Mas a gente pode ter fraternidade com as pessoas, pode participar da fraternidade e muitas vezes fazer coisas erradas ou não fazê-las certas ou não entender o que nós estamos fazendo ali. Então, está cheio de fraternidades no mundo, né? Tem a fraternidade dos judeus, a fraternidade dos islamitas, tem a fraternidade dos muçulmanos, e por aí vai. Tem a fraternidade dos materialistas, fraternidade disso e daquilo. E não quer dizer que essas pessoas que compõem essa fraternidade, embora estejam no mesmo ambiente que eles chamam de fraternidade, sejam realmente irmãos, né? Então, a irmandade, eu acho que vai além do corporativismo da fraternidade. Mas sim, a fraternidade, se empregada corretamente dentro do espírito da religião de Jesus, seria essa irmandade dos homens e das mulheres e de todos nós, com certeza. É, mas foi bem pontual essa tua colocação, Lúcia, e acho que ajuda a elucidar também essa questão do corporativismo, que realmente muitas vezes é uma fraternidade, um grupo pequeno de pessoas, e não necessariamente da humanidade, que é a irmandade dos homens, né? Muito bem. Um outro comentário? Só agradecer pela explicação, meu amado. Imagina. O, o Balma hoje fugiu de novo, né? Tá gripado, bebê. Tá Tá mal. gripado, tadinho. Tá. Ei, meu Deus do céu. Precisa dizer para ele que eu estou seguindo o conselho dos médicos. Idoso morre de tombo e pneumonia, então tem que cuidar, tem que cuidar. Tá certo. É, tá bom, meu querido Balma, muito legal, eu gosto muito dele, como de todos vocês. Vamos continuar então a nossa leitura aqui. Acho que nós temos tempo de avançar um pouquinho mais. É que eu leia? É, pode, por favor. Nós estamos aqui nesse item 3 em relação à retidão.
em relação à retidão. Obrigado, Santo. Jesus sempre tentou inculcar nos seus apóstolos e discípulos que eles deviam buscar pela fé uma retidão que excedessem muito a retidão do trabalho servil, de que alguns dos escribas e fariseus tanto se vangloriavam perante o mundo. Embora Jesus ensinasse que a fé, aquela simples credulidade infantil, fosse a chave para a porta do reino, ele também ensinou que, tendo passado porta dentro, havia os degraus progressivos da retidão. E toda criança crédula devia galgar para crescer, para alcançar a estatura plena de um robusto filho de Deus. É no que diz respeito à técnica de receber o perdão de Deus que a realização da retidão do reino se apresenta como revelada. A fé é o preço que vós pagais para entrar na família de Deus, mas o perdão é o ato de Deus que acolhe a vossa fé como preço da admissão. Para um crente do reino, receber o perdão de Deus torna-se necessária uma experiência definitiva e real que consiste nos 4 passos seguintes, os passos da retidão interior do reino. O perdão de Deus fica de fato ao alcance do homem, que o experimenta pessoalmente, tão logo ele perdoe os seus semelhantes. O homem não perdoará verdadeiramente os seus semelhantes, a menos que os ame como a si próprio. Amar assim ao próximo como a ti próprio, nisso está mais elevada a ética. A conduta moral, a verdadeira retidão, torna-se assim o resultado natural do seu amor. Torna-se evidente, portanto, que a verdadeira religião interior do reino tende a se manifestar infalível e crescentemente nas vias práticas do serviço ao próximo. Jesus ensinou uma religião viva que compelia os seus crentes a empenhar-se em fazer o serviço do amor. Jesus não colocou, entretanto, a ética no lugar da religião. Ele ensinou a religião como uma causa e a ética como um resultado. Muito bom. A ética, a retidão em qualquer ato deve ser medida pela motivação. As mais elevadas formas do bem são, portanto, inconscientes. Jesus nunca mostrava interesse pela moral ou pela ética enquanto tais. Ele estava integralmente interessado por aquela amizade interior e espiritual com Deus, o Pai, que se manifesta exteriormente com tanta certeza e tão diretamente quanto um serviço amoroso ao homem. Ele ensinou a religião do reino. Ele ensinou que a religião do reino é uma experiência pessoal genuína, que nenhum homem consegue limitar dentro de si próprio, que a consciência de ser um membro da família de crentes leva inevitavelmente à prática dos preceitos da conduta familiar, do serviço aos próximos irmãos e irmãs, em um esforço de elevar-se e de expandir a irmandade. A religião do reino é pessoal e individual. Os frutos, os resultados são da família, são sociais. Jesus nunca deixou de exaltar o individual como sagrado, em contraste com a comunidade. Mas ele também reconheceu que o homem desenvolve o caráter por meio do serviço não egoísta, que desdobra sua natureza moral por meio da relação do amor aos semelhantes. Ao ensinar que o reino é interior, exaltando o individual, Jesus deu um golpe de misericórdia na velha sociedade, inaugurando uma nova dispensação de verdadeira retidão social. O mundo conheceu ainda pouquíssimo dessa nova ordem de sociedade, porque se recusou a praticar os princípios do ensinamento sobre o reino do céu. Quando este reino de preponderância espiritual vier à Terra, não se manifestará simplesmente na melhora das condições sociais e materiais.
traduzir-se-á mais por meio da glória dos valores espirituais, elevados e enriquecidos, que são característicos de uma era a qual se avizinha, de melhores relações humanas e de realizações espirituais mais avançadas. Obrigado, Sandra. Legal esse texto aí. Legal E mesmo. aí, pessoal? Comentários? Para mim, quando essa frase chega, né? O reino Você fechou seu microfone sem querer, Yara. quando eu ouço a frase o reino é interior, para mim faz sentido. Sinto ressonância, sinto pertencimento, no sentido assim de que eu tenho uma presença e um cultivo dessa consciência do interior, de uma amizade que vem ganhando o nome de amizade, né? E nesse sentido, assim, me apropriando mais do que eu reconheço desse reino, que é a minha liberdade de livre-arbítrio, o reconhecimento de que Deus se expressa através de um ajustador do pensamento. Então, são manifestações de que eu pertenço a essa ligação, a essa filiação. E esse pertencimento, para mim, ele vem me dando um lugar assim de saber que eu posso voltar. Sempre que as coisas estão mais difíceis, eu posso voltar para esse lugar dentro de mim, eu posso sentir, eu posso esperar que eu sinta realmente, energeticamente, silenciosamente, essa presença que me alimenta e que me faz reconhecer que, então, é por amor que eu posso, sim, querer fazer a vontade do Pai, né? Então, esse sentimento de pertencimento, ele me tira de um lugar de vazio. E é muito Muito, bonito. muito E legal. também um pertencimento concreto de estar aqui em comunidade urantiana, comungando do entendimento, buscando esse entendimento, lendo, recebendo as informações através das palavras, para que a gente possa constituir juntos esse entendimento, essa compreensão, que é, sim, por ser interior, individual, é única dentro de cada um de nós, por isso a gente tem opiniões diferentes, mas a gente está construindo junto, né? Então, eu sinto isso uma riqueza, poder saber que eu alimento, que eu tenho isso como um alimento, que eu me sinta à vontade aqui dentro de mim, constituindo e construindo isso, e vindo para esse grupo que eu sinto que aqui também eu fico à vontade. E posso estar caminhando com vocês e construindo com vocês, né? Então, é gratidão, sinto uma gratidão. Obrigado, Yara. Oi, Lúcia. Isso que a Yara está falando, eu sinto e percebo como se fosse o reino de Deus dentro de nós, sabe? Eu posso até estar analisando ou percebendo errado, sabe? É assim, para mim é tão claro o que ela está dizendo, assim, eu sinto o que ela está dizendo. É como se fosse o reino dentro de nós, assim. Eu não sei, posso estar zoando, como diz o outro. É só isso mesmo. Obrigado, Que Lúcia. bom, Lúcia, estamos juntas. Jesus exaltava muito, né, esse aspecto individual, que é justamente o fato de cada um de nós termos, temos o reino de Deus dentro de nós. Essa é uma experiência pessoal, só pode ser vivida por cada indivíduo, né?
E se toda a comunidade vivenciasse isso, então o reino de Deus seria dominante na comunidade, E coisa há, que hoje é mais difícil. e há de Mas chegar o tempo de que hoje eu e Lúcia, num espaço de tempo muito pequenininho, sentimos a mesma coisa e dizemos, eu sinto. E ela disse, eu também sinto. Há de chegar um momento que a gente vai escutar, eu sinto, eu também sinto. Eu também é isso, sinto. né? Tomara Aí mesmo. aí é luz e vida, né? Eu penso. É, Eu também é sinto, eu também verdade, sinto. Ah, Irineu, verdade. né, Irineu? Né? Eu também. Roberto, muito É, bem, muito legal. Uma parte que chama a atenção aí nesse texto que nós acabamos de ler, e que a gente deve prestar atenção, né, com relação a fazer a vontade do Pai, essa questão da retidão. Retidão não significa cumprir exatamente a ética e a legislação e as regras da sociedade. Isso, como eu já falei, é necessário, mas isso não se traduz na retidão que Jesus trata aqui, que é a retidão do reino de Deus. E muito mais, ele diz que a ética é uma consequência dessa retidão que nós podemos ter com relação ao reino de Deus. Por quê? Porque essa ética construída a partir desses valores espirituais elevados são os que fazem a vontade de Deus, enquanto que a ética humana, as regras da sociedade, as leis da sociedade, não necessariamente traduzem a vontade de Deus, né? Então, hoje a gente se pauta por construir as nossas regras de conduta moral, social, etc., a partir das decisões consensuadas da nossa comunidade ou da nossa sociedade, e a gente cumpre isso e tem que cumprir mesmo. Mas isso não significa de maneira nenhuma que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus muitas vezes faria com que nós estabelecêssemos éticas, condutas, regras e leis diferentes daquelas que nós temos. É, não vou nem me aventurar aqui em nenhum exemplo, mas a gente pode imaginar que nem tudo que nós fazemos está de acordo com a vontade de Deus ou pressupõe a vontade de Deus, né? Apesar de que os homens sempre se alvoram em dizer Deus acima de tudo, a vontade de Deus seja estabelecida, nossas leis nos guiem com a vontade de Deus. Esse negócio todo é um desejo legítimo, mas quem somos nós, né, para saber exatamente como deveriam ser essas regras todas? Aí é um processo evolutivo, não é mesmo? Então, isso chama bastante a atenção, né? Porque é, muita gente que acha que é só porque é bonzinho, né? Está fazendo a vontade de Deus. Com certeza, fazer o bem é melhor do que fazer o mal. Mas ser bonzinho nem sempre significa a vontade de Deus. Às vezes significa ser permissivo, significa ser tolerante demais, exageradamente, e até outras coisas, né? Incomodados. É, então, tem de tudo um pouco. A gente tem que ficar atento. E mesmo assim, nós com certeza corremos o risco de errar. A gente sempre acha que a gente é o dono da verdade, mas não é, nenhum de nós é, né? Vamos lá.
Vou continuar com a nossa leitura aqui, a menos que alguém queira se manifestar. Eu Estamos no quero. item 4. Então Espera aí, fala, só um Yara. minutinho. Embora nós Sim. não sejamos donos da verdade absoluta, nós podemos expressar a nossa verdade à medida que a gente tem esse desenvolvimento interno, por autoconhecermos, por estarmos nesse lugar de apreciação, né, de Uhum. reflexão. Então, quando a gente reconhece, a gente pode vibrar essa verdade, porque ela vibra, ela tem Uhum. voz, né? Ela começa na vibração, ganha voz e expressão, e ganha segurança por expressar a própria verdade do que está sendo visto e do que está sendo verdadeiramente constituído e construído num lugar de autenticidade, né? Então, era isso que eu queria falar. Que eu acho que isso é que esse é o campo da individualidade original, o aspecto da originalidade que cada um de nós tem, né? É esse lugar de poder encontrar essa verdade, porque isso vai levando a gente para um lugar convergente, e humano, humanitário, para estar indo com o reino dentro de nós. Tudo bem, Yara. E que Muito pode obrigado. verberizar, né, na humanidade. É. Isso. Eu vou fazer uma colocaçãozinha. Faz. Eu acho que não adianta só ser bonzinho, né? Eu conheço muita gente boa, mas que, na verdade, não faz mal para ninguém, mas também não faz nada no sentido de ser, assim, para a sua comunidade, sabe? Não tem aquela ajuda fora de si, né? É bom para ele, não faz mal para ninguém. Então, eu acho que o grande homem, ele é correto, ele é bom. Esse parágrafozinho aqui que eu acho lindo, o 6, Jesus ensinou que as realidades eternas são resultado, a recompensa do esforço terreno de retidão. A permanência mortal do homem na Terra adquire um novo significado em consequência do reconhecimento de um destino nobre. Agora, eu penso assim, no momento que você já adquiriu um certo equilíbrio, uma certa consciência crística, no momento que você já tomou consciência aqui do ensinamento que a gente está tendo, você depois passa isso para a sua família. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, mas eu não posso ficar só nessa. Eu tenho que sair de mim para ir para a minha comunidade, dar meu exemplo, meu testemunho de vida, ajudar meus irmãos nos ensinamentos cristãos. E o homem, eu acho que completo é aquele que também sai, deixa alguma coisa, investe alguma coisa para o mundo, sabe? Um livro de autoajuda, ou como o Henrique faz, vai lá né, nas reuniões todas do exterior. Então, o grande homem, ele não fica só bonzinho para ele, não. Ele tem que ser bom no total. Tá certo que nem todos podem fazer tudo nessas 4 etapas, mas pelo menos não ficar só na primeira, né? Sou bonzinho, não faço mal para ninguém. Não é por aí também, né? Tem que sair É, de mim. é verdade. Existe muita discussão sobre essa questão de ser bonzinho ou não ser, né? Se vai para o céu, se não vai, se ressuscita, se não ressuscita. E muitas vezes é citado o exemplo de pessoas que se
autoproclamam ateístas, né? Mas que são boazinhas, vamos dizer assim, né? Então, a questão de ser bonzinho é assim, na verdade, a retidão, o reino de Deus, implica necessariamente na distribuição dos frutos do Espírito, né? Então, você precisa deixar-se influenciar pelo seu ajustador do pensamento, pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, pelos espíritos ajudantes da mente, enfim, todas as forças espirituais que te cercam e que fazem com que a gente seja capaz de produzir os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito implicam em serviço, e mais serviço a todos os nossos irmãos, dentro, claro, da medida daquilo que nós podemos realizar, daquilo que nós podemos Alimentação. fazer. É. Então, a questão é uma pessoa que se auto-intitula boazinha, por supostamente não estar fazendo mal a ninguém, estaria ok cumprindo essa retidão de, do nosso Pai, essa retidão pregada por Jesus. Com certeza, ser bom é melhor do que ser mal, né? Mas isso não significa que você reconheceu e aceitou o reino de Deus dentro de você, o que vai implicar, então, nessa distribuição dos frutos do Espírito, que são aqueles soprados por todas essas energias espirituais que nos dão e que nos motivam, né, que implicam na necessidade, tem como pré-requisito que nós tenhamos fé em Deus, que nós acreditemos em Deus, que nós acreditemos no nosso Pai, que Ele seja verdadeiramente o nosso guia. Os reveladores nos falam que nenhum de nós é capaz de ser fonte do amor. Não do amor como ele deve ser entendido. Nós não estamos falando do amor carnal, estamos falando desse amor divino. Então, o que nós podemos fazer é receber esse amor do nosso Pai, receber o amor divino e refleti-lo para todos os nossos irmãos e projetar esse amor, essa luz, ao invés de projetar sombras e dúvidas, etc. Então, o amor do Pai deveria nos invadir e nos perpassar, né? Passar por nós e alcançar os nossos irmãos, e nós deveríamos ser utilizados como instrumentos para isso, né? Então, como é que uma pessoa que não é invadida pelo amor de Deus pode distribuir esse amor, né? Bem, deixa aqui essa reflexão. Alguém quer fazer alguma outra observação? Senão, vamos ler mais um pedacinho ali, que ainda dá tempo. Henrique, você Oi, permite eu ler um trechozinho do documento claro, 12, é lá no início, muito pode interessante. ler. Então, leia. Não, permitais que a grandeza da infinitude, que a imensidão da eternidade, que a grandiosidade e a glória do incomparável caráter de Deus vos façam vacilar, que vos desencorajem ou vos desalentem, pois o Pai não está longe de cada um de vós. Ele reside dentro de vós e nele todos nós, literalmente, movemos-nos, vivemos de fato e verdadeiramente temos o nosso ser, que é o que você acabou de falar. Muito obrigado, Lúcia. Esse texto é muito bonito.
o documento 12, se não me falha a memória, fala do universo dos universos, né? Isso, Então, então a memória ainda está boa. tá É, certo. mas, mas é isso mesmo. Também não é porque eu sou tão bom nesse negócio aí, porque nós temos esses grupos de estudo que foram formados no WhatsApp, e acho que faz 2 semanas eu fiz ali um resumo do estudo desse documento 12 e 13, né? 12 é o universo dos universos e 13 são as esferas sagradas do paraíso, se não me falha a memória. Então, por isso que estava presente aqui na minha memória. Não gastei um tempo ali estudando isso daí. Mas muito bonito esse documento, que é esse texto que você leu aí, Lúcia. Tem outros textos que os reveladores sempre nos dizem: olha, você não se impressione com a grandeza, com a grandiosidade, não se intimide, né? Essa é a palavra certa de Deus. Pelo contrário, fique feliz por isso, porque você é filho dele. Você é filho desse Todo-Poderoso, desse ser magnífico, desse ser exuberante, desse ser tão grandioso. Então, nós não temos que ficar intimidados, nós temos que estar muito felizes de ser filhos de um ser com todas essas qualidades e tudo mais, né? E de amar profundamente esse ser que nos ama tanto e que tem essa paixão impregnada por todos nós, construiu tudo isso. A gente estava falando aqui agora há pouco, né, de perceber a Deus dentro de nós, de perceber a Deus nas realidades das nossas vidas, e que é muito importante, né? E agora que a Lúcia leu esse documento, eu me lembrei de uma passagem que fala assim, olha, que a gente não tem como provar a existência de Deus, né? Mas Isso, que a gente pode conhecer a Deus profundamente pela sua obra, né? isso, E isso mesmo. então essa obra de Deus, quando a gente vê desde uma florzinha, ou uma formiguinha, ou uma borboleta, ou um beija-flor, e começa a expandir isso, né, para toda a exuberância da natureza, do cosmos, das estrelas, dos mundos habitados, dos seres humanos. E a gente vê essa imensidão que muitos de nós não temos nem ideia. É E aí a verdade. gente fala assim: puxa vida, como meu pai é grande, né? E é aí que a gente tem, pela obra de Deus, a oportunidade de conhecer um pouquinho de Deus, A a grandiosidade. oportunidade exatamente de ver. E o livro de Urântia tem essa, essa vantagem de nos trazer revelações que até então nunca tinham nos alcançado, é, nas 4 revelações anteriores. Nem Jesus chegou a falar de coisas que estão contidas nas 3 primeiras partes do livro, da revelação do livro de Urântia, e que para nós é sempre uma revelação impressionante, como é, por exemplo, o universo dos universos. A gente vê a grandiosidade desse universo, saber, conhecer, saber que existe uma Abona, que é um universo perfeito com 1 bilhão de mundos, e cada uma dessas esferas tem
uma característica, uma propriedade, uma condição diferente uma da outra. Pois falar dos 7 superuniversos com 7 trilhões de mundos habitados, nós de fato não somos a última bolacha do pacote, mas nós somos a primeira que Deus está segurando em sua mão para se alimentar. Então, tem muita gente lá, mas o Pai nos cuida individualmente de uma maneira indescritível, né? Então, quando você vê essa imensidão, 7 trilhões de mundos habitados, e fala, puxa vida, tudo isso, né? E aí você descobre ali na revelação do livro de Urântia, os reveladores nos contam que a Avona e os 7 superuniversos, que são esses 7 trilhões de mundos habitados, representam só 5% da construção que o nosso Pai está fazendo, quando a gente inclui os anéis exteriores, onde 95% das energias da Ilha do Paraíso estão sendo empregadas. Então, se a gente acha que a Avona e os 7 superuniversos é grande, pensa, nós somos só 5% dessa criação estupenda do nosso Pai. Então, quando a gente vê essa revelação desses seres magníficos que trouxeram toda essa informação por aprovação dos anciões dos dias, do nosso Micael, para que todas essas informações pudessem chegar até nós, é impossível a gente não conhecer um pouco de Deus nessa imensidão dessa obra que é a sua criação. E às vezes até nos pequenos detalhes, né? Quando a gente vê as ligações neurais, as ligações psíquicas, químicas do nosso organismo e todas essas coisas, fala, poxa vida, que engenheiro fez todo esse negócio, né? Que coisa impressionante. A gente pode, se não quiser acreditar nisso, acreditar que foi a explosão do Big Bang, né? Eu acho que não, eu acho que foi o meu pai mesmo que criou esse negócio todo, né? Mas tem gente que não, que diz que a ciência é que explica as coisas. E por falar em ciência, né, nós já estamos saindo do nosso assunto aqui, na verdade, do assunto de hoje, o que é bom até para esclarecer, né? Nesse mesmo documento que a Lúcia citou aí, os reveladores falam que a ciência não explica tudo. A ciência é incapaz de explicar algumas coisas que ela mesma deveria explicar e não sabe como. Então, eles citam como exemplo, por exemplo é bom, hein? Eles citam como exemplo a química de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. E todo mundo sabe que é água. Mas nenhum químico do mundo poderia imaginar que juntando essas 2 moléculas, com esses 2 elementos, nessa proporção, fariam uma coisa como a água, que o resultado seria a água. E mais ainda, né, que a água apaga o fogo. Porque se você quer extinguir um incêndio, retira o oxigênio. Se tirar o oxigênio do ambiente, não tem incêndio. Apaga na hora. E se você quer fazer um carro moderno, como as grandes indústrias estão tentando fazer, desenvolver um veículo, um motor a combustão movido a hidrogênio. Então, hidrogênio é um combustível. Então, como você mistura oxigênio, que é o elemento necessário para combustão, com um combustível e faz apagar o fogo? Está documentado ali nesse documento do USE.
para quem quiser estudar ali. É o que os reveladores nos trazem ali, né? Então, são coisas para a gente pensar que muitas vezes a gente não consegue, a ciência não consegue explicar tudo, por mais que ela se esforce.